Olá, boa noite a todos. Oi, Rafa, seja bem-vindo, como sempre. Rafael, cirurgião de cabeça e pescoço, sempre está aqui com a gente, juntos. Hoje nós vamos discutir sobre os aspectos emocionais na abordagem do paciente com câncer de cabeça e pescoço, os aspectos emocionais e psicológicos. E nós vamos convidar, a gente tem a convidada, deixa eu tentar achá-la, que é a psicóloga Lília Bezerra. Deixa eu ver. Acho que ela não está aqui ainda. Enquanto ela não entra, a gente pode falar um pouquinho. Boa noite, Letícia. Boa noite, Cris. Cris é psicóloga do nosso grupo aqui. Então, a ideia hoje, como eu falei, é falar dos aspectos emocionais e psicológicos que envolvem o paciente com câncer de cabeça e pescoço. Estou esperando a Lília entrar. Enquanto isso, a gente vai realmente... Só aquela introdução que eu faço toda live na segunda-feira é que o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço é um grupo multiprofissional, ele é aberto. Se você quer participar do grupo, é só entrar no site do gbcp.org.br e clicar no Associe-se. Então, lá você pode se cadastrar e mandar os seus documentos e você vai participar realmente nossa lista de e-mails com informações, com desconto para os nossos eventos. Mas realmente é um grupo que está cada dia mais ativo. Essa live é um dos projetos do grupo, essa sequência de lives que a gente tem feito aí já há 7 semanas para discutir o câncer de cabeça e pescoço. Né? Então a gente já falou com a nutricionista, com a Olivia, que está aqui também. Olivia é de Vitória. A gente já falou com a fono, a gente já falou com o cirurgião, com o radioterapeuta, com o oncologista. E realmente isso é o objetivo do grupo, é integrar toda a equipe, é falar numa linguagem que todos consigamos nos unir para tratar bem o paciente. E aqui também a gente fala numa linguagem mais simples para os pacientes que estiverem assistindo poder participar também. Né? Então deixa eu só ver se a Lília chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que ela não chegou ainda, hein? Deixa eu só achar ela aqui, só um minutinho. Achei. Então, oi Lília, já te chamei aí. Isso. Olá, Oi, olá. tudo bem? Tudo bom? Tô com um suporte meio improvisado, mas eu espero que ele dê certo aqui. O meu suporte é em cima do meu roteador, então o meu é super. Então, Eu tenho uns que seguram o celular, mas ele sempre cai, então eu desisti, vamos entendeu? tentar então aqui. Der Lília, então errado, seja bem-vinda, obrigada por obrigada. aceitar, né, participar aqui com a gente dessas lives do GBCP. Imagina, eu que agradeço o convite. Então, assim, a ideia da live, Lília, como a gente conversou antes, é a gente falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais e psicológicos que envolvem o paciente com câncer de cabeça e pescoço. Mas antes da gente discutir sobre essa questão dos aspectos emocionais, eu queria que você se apresentasse. Então, eu conheço, né? Eu fui apresentada a Lília, que é psicóloga, é psicóloga do Hospital Santa Rita. O Hospital Santa Rita, lá em Vitória, tem uma tradição muito grande de tratar pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Estou vendo o Poder estar aí, que é cirurgião de cabeça e pescoço, que é um super parceiro do hospital, faz pesquisas maravilhosas lá, junto com todo o grupo lá do Interchange. E então eu queria que você se apresentasse. Quem é a Lília, né? Então, fala aí um pouquinho. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou psicóloga lá no Hospital Santa Rita. Tô lá eu fui estagiária antes. Eu tô lá desde 2012. Comecei como estagiária e depois acabou que quando eu terminei a faculdade, eu fiz a UFES. Terminei a faculdade e eu continuei lá no hospital. E desde a época do meu estágio, tinha uma psicóloga na época, chamava Ana Luísa. Ela era a psicóloga que levava o Viva Voz, que é um grupo que a gente tem de pacientes
de pacientes laringectomizados, né? Então, nessa época, eu já acompanhava o grupo. Mas, assim, bom, fiz como estagiária nesse primeiro momento. Fiz formação em cuidado paliativo depois que eu me formei. E agora estou fazendo uma formação em luto. Né? Então, assim, lá no Hospital Santa Rita, nós somos em 5 psicólogos. Hoje eu não sou a psicóloga que leva o grupo Viva Voz, é uma outra psicóloga, mas tive uma experiência, foi uma experiência muito legal durante um tempo, onde eu acompanhei o grupo, e hoje eu faço mais atendimentos de internação, faço menos atendimentos ambulatoriais, né? Então, meu contato com o paciente de cabeça e pescoço, a maioria das vezes é na internação, né? Assim, eu faço atendimento no leito, né? Acho que eu falei um pouquinho de mim, acho que é isso. Mas, vamos lá. Eu vou sobre o paciente com câncer de cabeça e pescoço. Eu tenho uma série de perguntas aqui, mas eu queria, vamos primeiro caracterizar esse paciente do ponto de vista emocional, né? Quem é o paciente com câncer de cabeça e pescoço? E todo paciente com câncer, né, Lília, se sente muito fragilizado. Isso nós sabemos, né? Ele se sente emocionalmente fragilizado, ele se sente funcionalmente fragilizado. Mas o paciente com câncer de cabeça e pescoço, por estar na cara, literalmente na cara, esse paciente ele tem uma questão da perda da identidade, muitas vezes, por causa dessa questão facial que está envolvido, perda da função, igual a questão da laringe, igual a paciente que perde muitas vezes até alguns prazeres da vida, como o paladar, né? E a capacidade de conversar. Então, assim, esses pacientes eles têm algumas perdas maiores que em outros tumores que estão meio escondidos, né? Não são, e a função é menos importante. Como que a psicologia, como que a psicóloga pode atuar em todas essas perdas? Como é que é a sua visão desse paciente? Como é que é assim que você acha assim, olha, como eu posso ajudar? É a pergunta, né? Assim, eu acho que todo profissional, quando o paciente senta na minha frente, eu acredito que é essa a pergunta para você, como que a Lília, psicóloga, pode ajudar o paciente com todas essas perdas aí de função, identidade, até, né, de questões estéticas também? Sim. Assim, eu costumo pensar muito na singularidade, assim, né? É claro que quando a gente vai pensar em pesquisa, quando a gente vai pensar em direcionamentos, a gente precisa pensar num padrão, a gente precisa pensar num perfil. Então, o perfil do paciente de cabeça e pescoço é um perfil que muito estigmatizado, inclusive, né? Então, a gente já começa com o paciente que chega lá com estigma, né? Que é o paciente que ele é mal cuidado, né? Ou então é um paciente que é tabagista, um paciente alcoolista. E muitas vezes, é claro que a gente precisa pensar assim, né? Nesse geral, mas existem outras coisas na vida desse cara que é muito importante da gente olhar. Então, assim, quando a gente vai olhar ali assim, nos artigos que falam sobre qualidade de vida, o que a gente vê que se repete muito é essa questão tanto da voz, né, que é uma questão muito subjetiva e uma questão social também, é a forma como eu me apresento para as pessoas, é a forma que eu digo quem eu sou, então não é ninguém que está dizendo por mim, sou eu que estou dizendo. Então, a voz, ela tem um papel que é muito simbólico, inclusive, né? Eu ter voz para dizer quem eu sou. A outra coisa que a gente vê também é essa questão da imagem corporal, quando eu vou pensar em qualidade de vida, né? E a imagem corporal é outra coisa que é muito subjetiva. Quando eu penso em imagem corporal, eu posso pensar em 3 coisas, que é a forma como eu me vejo, é a forma como o meu corpo responde aos estímulos e aos padrões internalizados, que é uma questão mais social, né? O que as pessoas esperam da forma que eu me apresento, o que as pessoas esperam de mim. Então, isso também é muito subjetivo. Claro que existem várias coisas que a gente precisa olhar como um padrão. Mas quando chega esse paciente, que é a pergunta que você faz para mim, quando chega esse paciente para mim, eu tento ao máximo pensar de que forma eu posso entender quais são os recursos que ele tem para um possível enfrentamento disso, né? Então, eu costumo ouvir muito quando a gente fala de reabilitação, que já é um segundo momento, mas a gente da psicologia às vezes recebe esse paciente muito tardiamente, né?
eu escuto falar sobre maximizar aquilo que, entre aspas, sobrou, né? Digamos assim. O que eu consegui manter, por exemplo, na cirurgia daquele paciente. Quando eu falo psiquicamente desse paciente, é a mesma coisa. Eu preciso pensar quais são os recursos que estão ali para esse enfrentamento. Então, no primeiro momento, o que eu preciso fazer é conhecer a história biográfica desse cara. Quem é que está ali na minha frente? Além do perfil dele, além do câncer que ele tem, se é um câncer avançado, ou se é um que só vai fazer uma cirurgia que nem vai precisar fazer uma quimioterapia depois. Eu preciso entender qual que é a história desse paciente biográfica, assim. Então, acho que eu, enquanto psicóloga, a primeira coisa que eu preciso pensar, quando esse cara está lá na minha frente, é qual que é a história biográfica dele? O que ele pode me apresentar que não está escrito no prontuário ou que não está escrito na história clínica dele? Eu acho que meu primeiro momento é esse, com o paciente. É entender o contexto que ele vive e o que tá vindo ali naquela bagagem também, né? Isso, porque eu acho que a questão do paciente de cabeça e pescoço é esse estigma justamente por aquilo que está muito visível, né? Você falou perfeitamente, assim. Existem alguns cânceres que eu consigo até, algumas doenças que eu consigo até esconder um pouquinho, né? Assim, a quimioterapia pode até trazer a questão da queda do cabelo, mas aí isso também é muito mostrado, né? Existem alguns recursos que a gente faz e se fala muito, tem muita representatividade, né? Assim, na queda do cabelo, principalmente para as mulheres, uso do lenço e tudo mais. Mas quando eu venho com uma que o paciente acaba se isolando por essa questão, acaba criando um estigma muito forte, né? Eu acho que a questão do estigma, pessoalmente, eu penso que é o mais complexo do paciente de cabeça e pescoço. E quando você fala em estigma, eu até anotei aqui, o estigma ele vem da sociedade ou o estigma vem do olho do paciente também? Quem estigma mais? É a sociedade olhando aquele paciente ou não? É ele mesmo que se tem essa postura de se enxergar estigmatizado também? Eu acho que é uma somatória das duas coisas, sabe, Aline? Assim, existe o que eu espero, né? O que a sociedade espera, o que a sociedade acha feio, né? O que eu padronizo desse paciente, e existe o que eu internalizo. Então, alguns padrões sociais a gente acaba internalizando. Para a gente pensar de forma mais, talvez um pouco até mais simples, assim, padrão de beleza, por exemplo, às vezes nem é aquilo que eu acho, né? Mas existe toda uma história social que faz com que eu olhe para aquilo daquela forma, que eu também internalizo isso. E aí, se eu for pensar em algo que é novo, porque eu estou falando de uma crise, né? Eu estava vivendo lá minha vida bem, estava tranquilo, e de repente o médico chega para mim e fala assim: olha só, então você tem câncer, né? Quando isso acontece, quando a gente estuda luta, a gente fala do mundo presumido. É como o mundo presumido é o mundo que eu conheço. Então é como se tivesse uma quebra nisso. Eu não tenho recurso para lidar com aquilo. Eu estou em crise, né? Uma E aí, ruptura daquilo que você achava que ia ser sua vida, né? exatamente. Tava aqui andando num caminhozinho, né? Tava naquele jeitinho ali, de repente tudo muda, né? E aí os recursos que eu tenho, ou os recursos que eu vou ter que criar, quando a gente pensa na imagem corporal e nessa questão do estigma, é tão subjetivo porque essa união desse monte de coisa, assim, é uma questão social, é uma questão cultural, é uma questão de uma cultura menorzinha, que é a cultura da minha casa, né? E aí eu vou introjetando essas coisas. Então eu também tenho um olhar sobre isso que eu estou vivendo, que passa por questões importantes, por exemplo, qual que é essa função dessa voz. Eu posso simplesmente ser um cara já muito tímido, que falo pouco, mas ainda assim é a forma que eu tenho de me apresentar para as pessoas, ou ir até um paciente que eu estou lembrando aqui, que era radialista e perdeu a voz, por exemplo. Né? Então, existe a representação dessa voz, ela é diferente para cada um. Né? E o estigma ele pode acabar atrapalhando um pouco nesse enfrentamento. Né? Hoje em dia, quando você falou assim da questão, a gente está colocando muito a questão do cara, do paciente, e hoje em dia, assim, eu tenho muitas pacientes mulheres hoje em dia, né? E como é que você, como psicóloga, como é que é a questão da reação
do homem e da mulher nisso aí? Existe um padrão diferente de reação? A mulher é mais sensível ou não? Ela é mais sensível, mas reage, é mais reativa, numa capacidade de adaptar? Como é que é isso entre homem e mulher? Só para eu entender. Olha, Aline, acho que pensando na questão do gênero, o que eu posso, talvez, pensar em relação a isso, é que normalmente, na sociedade que a gente vive, na cultura que a gente tem, a mulher, ela tem uma questão a favor dela, eu acredito, que é o se deixar cuidar, né? Assim, o cuidado, a coisa de aceitar que o outro cuide de mim, né? Eu acho que isso facilita muito o engajamento. Algumas questões que acabam dificultando quando a gente pensa em gênero é que uma sociedade que é mais machista, né, e tudo mais, o homem ele acaba não podendo se fragilizar, né? É quase que eu ser menos homem se eu aceitar que eu tô frágil, né? Então, e isso é uma questão super importante de se discutir, né? Porque faz parte do adoecimento, inclusive do fortalecimento, né? Eu abraçar a minha fragilidade. Então, se eu pensar aqui em homens e mulheres, talvez o que dificulte um pouco mais a elaboração, ou seja, quando eu penso em elaboração, é eu entender que eu tô doente e que eu preciso de ajuda, é eu minimamente aceitar que eu tô frágil agora, né? E que isso não significa que eu sou menos homem, por exemplo. Mas isso atrapalha um pouco o processo, porque o abraçar essa fragilidade já é um processo um pouco mais. E aí, assim, é lógico que eu estou generalizando, né? Assim, Claro, não é igual para todo mundo. Mas acho que se você me perguntar assim de cara, o que eu vou pensar é isso. Assim, acho que o processo da mulher é um processo muito mais voltado, na maioria das vezes, para esse aceitar o cuidado, né? que coisa mais linda, né? Deixar se cuidar, assim. Não é? Mostra não só a fragilidade, mas a humildade da gente ter essa capacidade de aceitar que somos. Que a gente pode ser frágil, né? Isso é muito difícil. Para quem está doente, para quem não é doente, né? Não é Sim. só para quem. E Né? isso mobiliza uma energia tão grande que eu acho que a gente poderia até olhar por outro aspecto, que eu acho que isso fala de fortaleza. Você conseguir falar, tá, agora eu tô doente, agora eu vou passar por um processo onde eu não dou conta de tudo, né? É você quebrar um padrão social tão difícil que eu diria que isso é também uma forma de olhar para fortaleza, né? Para potencialidade, para o que eu posso, para o que eu não conheço em mim que eu estou permitindo aparecer, né? Então acho que a gente pode até olhar para um outro aspecto isso. E essa outra coisa que vem junto com a palavra estigmatizado, né? De paciente estigmatizado, quem é esse paciente na maioria dos casos. Não estou falando 100% dos casos, mas vamos falar assim que 60% dos casos, 70%, vamos falar 70% dos casos, ou mais um pouco, é um paciente que é etilista pesado, é um paciente que é tabagista pesado, né? E aí ele chega para o médico fala, ou para o médico, ou para o dentista, ou para qualquer um dos profissionais que está cuidando dele, aí vai e fala assim, olha, tem que parar de fumar e beber. Não pode fumar e beber. Se você fumar, é até uma questão que a gente já, quando a gente estuda tabagismo, tudo, é até aquele reforço, né? Que parece que você está falando negativo para fazer o reforço positivo. Uhum. Não pode fumar porque piora o seu tratamento. Né? Não pode fumar porque o prognóstico é pior. Não pode beber por causa disso. Como é que é a sua visão como psicóloga? Como abordar esse paciente tabagista pesado, que o câncer está intimamente ligado ao cigarro e ele tem que parar, porque senão o efeito da radioterapia piora? Como é que a psicóloga pode ajudar nisso? O psicólogo, né? O profissional. Eu acho que é uma questão importante sempre a gente entender qual é a função daquele vício, assim, né? Assim, tanto do tabagismo quanto do etilismo, assim. A serviço de que ele está ali, né? É claro que no momento de diagnóstico e na necessidade de começar o tratamento, é muito difícil a gente pensar que isso vai acontecer assim rapidinho, né? Lógico que é um processo, né? Hoje tem uma psicóloga que também é responsável pelo o grupo de tabagismo lá no hospital, mas até o cognitivo comportamental, que é uma abordagem da psicologia que trabalha de uma forma mais com metas, né? E que trabalha com
período de tempo, mesmo assim eu preciso de um tempo, né? Então, faz parte de um processo isso. Mas acho que o que é mais importante nesse indivíduo e nessa relação que ele tem é entender a serviço de quê aquilo está ali. Porque a gente precisa aprender a conversar com esse vício ao invés de chegar e falar, olha, então, você tem que parar de fumar, como se fosse uma coisa simples, né? Acho que uma das coisas que é super importante na comunicação é eu mostrar para aquele ou para aquela paciente, né? A gente está falando também da mulher, que eu entendo a dificuldade que é para ele aquilo lá. E que eu gostaria de saber desde quanto tempo que ele está fumando, como é que é isso, se tem alguma coisa associada a essa questão do etilismo, se tem alguma coisa associada a essa questão do tabagismo, se tem uma fragilidade psíquica ou até uma questão psiquiátrica associada a isso. Eu acho que isso faz com que o paciente, ele primeiro se sinta acolhido, ele se sinta entendido, ou seja, ele está vendo que eu não estou banalizando essa questão, e ele se sinta seguro comigo. Que eu acho que uma das chaves do trabalho do psicólogo, e aí eu vou além, assim, eu acho que uma das chaves do profissional que trabalha com o paciente cabeça e pescoço, mais geral ainda, que trabalha com saúde, é fornecer segurança para o paciente. E a segurança não é eu dizer que você vai ficar bem, sabe? Assim, não é que você vai ficar curado, qualquer coisa. É eu dizer para ele que eu tô aqui com você, tô do seu lado, se precisar eu tô aqui. Então, eu dizer para ele que eu sei que é difícil, ou eu imagino que seja difícil, eu ouvir a serviço de que esse vício tá ali, para eu ver se ele tem recurso para lidar com esse processo de perda, porque não deixa de ser um luto, né? Eu preciso ouvir, né? Então, eu acho que eu preciso entender mais ou menos como é que se dá esse vício, de que forma é essa relação, para eu conseguir fazer alguma coisa efetiva, né? E você citou aí, é porque você está dando vários ganchos para eu perguntar outras coisas, eu tenho até uma sequência, mas já saindo. Não tem problema, que está ótimo nesse fluxo. A gente falou dessa questão do estigmatizado e tudo, mas e da questão de como abordar esses vícios do paciente. E eu te pergunto, agora falando um pouquinho da parte técnica da psicologia, existe uma melhor ou forma de terapia, não sei como é que eu posso perguntar isso, igual você falou da cognitivo-comportamental, mas, por exemplo, a gente tem a questão da psicanálise. Existe uma melhor abordagem para um paciente com câncer de cabeça e pescoço ou para um paciente com câncer de uma forma geral? Ou não? Não existe assim, tem que ser essa linha, né? Pode terminar, desculpa. Não, é justamente isso. Ou vai depender do momento do paciente. Aí eu lembrei que às vezes vai depender do momento. Um momento vai mais na terapia comportamental, o outro vai mais na psicanálise ou outras, né? Então, entendi. Eu entender. Assim, normalmente a gente embarca em alguma abordagem, né? Eu particularmente sou junguiana, mas existem algumas questões, por exemplo, trabalhar com ansiedade, principalmente num momento muito pontual, né? Assim, que eu preciso às vezes ter uma resposta um pouco mais rápida, né? Trabalhar com tabagismo, por exemplo, etilismo, normalmente a gente tem uma resposta melhor com a cognitivo-comportamental. Porque eu trabalho com tarefas, eu trabalho com metas, eu trabalho com quantidade de sessões. Então, assim, para explicar de uma forma mais simples, a abordagem, ela fala da forma que eu enxergo o sujeito. Então, eu enxergo o sujeito pela abordagem da psicologia analítica junguiana. Quem faz a cognitivo-comportamental, ele vai enxergar o sujeito dessa forma. O que não me impede de, por exemplo, usar algumas técnicas da abordagem cognitivo-comportamental para poder cuidar desse paciente em algum momento específico. Entendi. Eu realmente acho que não é nem um achismo meu, perdão, é o que os estudos mostram. Que a cognitivo-comportamental, ela vai ser a melhor abordagem para lidar com grupos de tabagismo, por exemplo. Então, isso aí eu estou indo por literatura, né? Não, claro. Mas a minha abordagem não é essa, mas não me impede de, por exemplo, inclusive no consultório, alguma questão específica, eu
dar uma olhada, que é lógico que não é minha abordagem, então não vai ser tão simples para mim, eu dar uma olhadinha e ver se tem alguma coisa que possa me ajudar nesse sentido. E ainda dentro da questão técnica, existe a terapia individual, existe a terapia em grupo. Você acha que pacientes com câncer de cabeça e pescoço, aí entra até uma questão paciente de uma forma geral, mas particularmente pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tem como fazer uma abordagem em grupo também ou não? É só da abordagem individual mesmo? Ou Esse grupo que eu te falei, que é o grupo Viva Voz, ele é um grupo de pacientes laringectomizados. O que a gente precisa ter cuidado ali, quando a gente trabalha em grupo, é quem está entrando nesse grupo, né? Eu faço grupo de enlutado, por exemplo, lá no hospital. O Viva Voz é um grupo que acontece, eu não vou saber te precisar quantos anos, mas há mais de 10 anos lá no hospital e dá super certo. Então, o grupo, ele consegue fazer com que eu tem vários fatores terapêuticos no grupo, inclusive o fato de eu olhar para o lado e ver que eu não estou sozinho nessa, né? De eu entender que o outro também passa por isso, que ele tem alguns recursos que podem me ajudar, e aquele recurso que ele tem não me ajuda muito, e aí eu troco essas experiências. O grupo, ele tem uma função muito diferente da terapia individual, né? Mas nem todo mundo tem perfil para grupo. Então, o que é interessante, e aí no grupo Viva Voz, por exemplo, hoje tem um coral. Eles conseguiram fazer um coral. Até nisso é interessante a gente tentar ver, por exemplo, eu tentar entender, por exemplo, como que é para o paciente que usa, eu estou usando muito caro, porque eu tenho jeito, mas estou falando de mulheres também, assim. Para o paciente que ele tem a voz esofágica e o paciente que usa um laringofone, como que é para eles cantarem juntos, né? Hoje, as voluntárias que fazem esse serviço, elas conseguiram fazer um coral bonitinho nesse sentido, assim, né? Cada um tem um momento na música, né? Então, assim, eles entendem que eles têm uma função ali, né? Então, o grupo e o atendimento individual, eles têm funções diferentes, né? E eles funcionam de uma forma diferente também. Tem pessoas que não se encaixam muito bem para grupo e seria interessante eu dar uma analisada antes de colocar, ou durante o processo eu vou ver que não deu muito certo, e aí eu convido esse paciente a fazer um atendimento individual, não tem problema nenhum. Mas o grupo não é para todo mundo, né? Mas ele tem uma função super importante, inclusive de socialização, né? Uhum, entendi. Ainda dentro da questão técnica, existe um melhor momento para encaminhar o paciente? Porque a gente está discutindo muito isso toda vez, toda live. Eu vou te falar que acho que 100% das lives que de equipe multi até agora foram bem conscientes. Olha, tem que encaminhar o paciente mesmo antes de começar o tratamento. E existe um melhor momento para encaminhar para a psicologia ou não? Esse paciente não necessariamente precisa de uma primeira abordagem no meio, só se for... O que você acha dessa abordagem aí da psicologia? Se eu fosse pensar de uma forma bem ideal, assim, né? Porque a gente sabe que a gente não tem psicólogo. Na maioria dos serviços, a gente não vai ter psicólogo suficiente para conseguir fazer isso, assim, né? Se tivesse, seria ótimo. Mas como a gente não tem... E aí, por que eu digo que seria ótimo? Porque, assim, quando eu penso num diagnóstico, eu estou pensando que não é o que eu quero, mas eu vou colocar uma crise na vida daquele paciente. Da mesma forma que eu consigo pensar no tratamento físico, né? Assim, que quanto mais cedo, quanto mais precoce eu descubro, por exemplo, eu consigo fazer um diagnóstico efetivo, melhor eu vou conseguir conduzir o tratamento daquele paciente. Na psicologia, a mesma coisa. Porque se eu consigo prever que uma crise vai ser colocada, e aí eu já consigo colocar o psicólogo para manejar de alguma forma aquilo, pode ser que o psicólogo perceba, num primeiro momento, que aquele paciente tem um monte de recursos para poder lidar com isso. Ele pode perceber, por exemplo, que ele tem uma rede de suporte muito sensacional e que ele vai conseguir lidar com isso de uma forma equilibrada. Assim, por mais que ele vá entrar na crise, né, ele vai conseguir dar conta daquilo. Beleza, consegui ver isso. Mas pode ser que eu veja que aquele paciente, por mais que ele tenha, por exemplo, uma rede de contato ou uma rede de suporte interessante, ou que ele seja um paciente com recurso para poder lidar com isso, ele às vezes não é um cara muito resiliente,
né? Ele talvez vai precisar de uma ajudinha até nessa situação, assim, de entender quais são as potencialidades que ele tem, né? Aham. E aí, assim, a escuta é de todo mundo. O médico pode desenvolver uma escuta interessante, uma comunicação boa. Só que o psicólogo, o que ele vai conseguir entender no olhar dele quais são os recursos psíquicos que ele tem. De que forma aquilo vai impactar na estrutura psicológica do paciente. E quais são as ferramentas que eu posso utilizar enquanto psicóloga para conseguir ajudá-lo a elaborar isso. Mas, como a gente não tem psicólogo suficiente, o interessante seria que a equipe, né, conseguisse desenvolver essa escuta para saber se aquele paciente talvez seja um paciente que já no diagnóstico, eu já vou chamar o psicólogo, ele vai vir aqui comigo e a gente vai fazer isso junto. Né? Ou se eu posso passar por esse momento e aí depois, né, na reabilitação o psicólogo entra, mas o ideal seria entrar no início. A Olivia até colocou aqui que também não tem nutri suficiente. Eu acho que isso é uma luta nossa de todo dia, que tem que, a gente, claro, nem sempre é 100% possível, mas tem que ter a disponibilidade do profissional para cuidar, né? Porque é muito complicado cuidar sozinho. Eu falo que eu trato cabeça e pescoço tem muitos anos, desde 2006, que eu trabalho diretamente, né, na oncologia de cabeça e pescoço, e eu vou te falar que eu não sou nada se eu não tiver toda uma equipe de suporte junto. Então, o paciente chega para mim, seja o meu paciente mesmo, um paciente de segunda opinião, eu falo, olha, eu sou só um pedacinho aqui, que você tem que ser cuidado não só pelo oncologista. Mais importante, muitas vezes, como eu já peguei alguns casos, é a nutricionista para dar o apoio, é a psicóloga, é o assistente social. Então, assim, não tem como a gente ser só uma ilha, né? Ah, não, a oncologia se resolve, o médico ali, se nunca, né? E agora, uma questão que você falou dessa rede aí de apoio do paciente, existe também, você acha que cabe a discussão do suporte, do atendimento familiar e do cuidador, além do cuidado do paciente, né? Assim, como é que você enxerga isso? Do cuidador, né? Do psicólogo entender aquela demanda do cuidador ou do familiar, né? É fundamental, assim. Na verdade, eu até diria mais. Eu acho que é impossível a gente cuidar só do paciente. Porque é justamente isso, assim. Uma das coisas que acho que dos principais recursos que o paciente vai ter naquele momento é essa rede de suporte, né? Então, porque é como se eu enxergo muito como se fosse uma célula, sabe? Assim, ele deixa de ser uma pessoa, assim, na verdade, olha só que feio o jeito que eu falei, mas ele deixa de ser um só. Ele vai precisar de braço, ele vai precisar de perna para algumas coisas, né? E se eu não consigo olhar quais são as dificuldades dessas pessoas que estão ali perto, eu não estou cuidando bem do meu paciente, né? Porque eu preciso entender quais são as lacunas que tem ali. Às vezes um relacionamento, que é um relacionamento super difícil da vida inteira, mas é o relacionamento que eu tenho, né? E aí, imagina essa transformação no momento de doença. Eu sempre tive conflito, nunca deu certo essa relação direita, apesar de ser meu pai, por exemplo, apesar de ser minha mãe, por exemplo. A gente sempre teve um embate muito grande. E nesse momento, eu, enquanto mãe, por exemplo, eu preciso entender que eu vou ter que ser cuidado por esse filho, que a gente não tem um monte de coisa mal resolvida aí, ou eu, enquanto filha, vou precisar cuidar do meu pai, que a gente não sabe nem conversar direito, né? Eu não sei nem direito quem ele é, assim. Então, é uma coisa da vida inteira, às vezes, que vai vir igual uma enxurrada naquele momento que já é um momento de fragilidade, né? Então, eu diria que se eu tenho um relacionamento meio atravessado, isso, inclusive, é um fator de risco para o meu paciente, emocionalmente falando, né? Então, não existe a possibilidade de eu cuidar desse paciente se eu não olhar para essa família, se eu não entender qual é esse contexto. Uhum. Então, agora saindo um pouquinho dessa parte técnica, né, de atendimento individual ou em grupo, da questão da forma da terapia e da questão do suporte familiar,
Eu queria... uma das coisas que mais me preocupa, e eu andei até estudando isso ultimamente, é a questão da depressão no paciente com câncer de cabeça e pescoço. Né? Tem alguns estudos que mostram que o paciente com câncer, de uma forma geral, tem maior incidência de depressão, e o paciente com câncer de cabeça e pescoço, dois estudos que foram feitos, mostraram que esse paciente tem maior chance de depressão e suicídio do que a população de câncer, do que os outros pacientes oncológicos. Como é que você, Lília, assim, aborda essa questão da depressão? Você, assim, chega no momento aqui, precisamos do psiquiatra aqui junto, precisamos aqui de entrar com esse paciente, como é que esse paciente com um tratamento, como é que você vê essa questão da depressão e a abordagem realmente desse paciente com câncer de cabeça e pescoço nesse sentido? Eu acho muito importante a gente ter se a gente pudesse ter um psiquiatra no bolso, assim, né? Porque eu acho que essa avaliação fina, né, de quando começar a usar a medicação, ela muitas vezes ela é negligenciada, né? A gente, às vezes, até por uma ansiedade nossa, né? E aí eu me coloco nisso aí, eu não estou falando só do médico, acho que de todos nós. É tão difícil, às vezes, ver o paciente sofrendo, né? O paciente, toda vez que vem no consultório, muito choroso, né? Que às vezes a nossa ansiedade faz a gente entrar com medicação, né? Então seria muito bom se a gente pudesse ter acesso a um psiquiatra que conseguisse ter essa avaliação. Agora o psicólogo, às vezes ele consegue ter uma às vezes não, ele deve ter uma noção, né, assim, dessas questões psíquicas para conseguir encaminhar para o psiquiatra. E aí eu vejo muito, Aline, assim, uma confusão que a gente faz entre luto e depressão. Por quê? Quando eu falo de luto, as pessoas normalmente já pensam em morte. E não necessariamente, né? Quando eu estou falando de uma perda da minha voz, ou a perda da possibilidade de sentir o gosto das coisas, ou até a redução, né, disso, ou enfim, né? Quando eu falo dessas perdas, eu já estou falando de luto. Quando eu penso no luto de morte, é mais simples eu pensar que, sim, vai ter um período ali que vai ser de um sofrimento intenso, né? Assim, principalmente dependendo de qual é a função daquilo para mim. Vou te dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele já era um paciente ansioso quando chegou para mim. Foi esse que eu falei, que era radialista. E aí, imagina que esse paciente, ele já tinha uma ansiedade prévia, inclusive depressão, e o que ajudou ele, o que deu muito sentido na vida desse paciente, foi o rádio. Foi ele ser radialista. O que fez ele perceber que ele tinha uma importância na cidade dele, ele tinha um lugar, que ele não era só aquele cara que bebia muito, etc e tal, era o rádio. E aí, imagina que esse paciente, ele perde a voz dele, né? Esse é um paciente com risco enorme, né? Porque ele já tinha depressão, ele já era um cara depressivo. E aí, aquilo que era o sentido da vida dele, a questão do mundo presumido, né? Aquilo que fazia eu querer viver, de uma hora para outra eu não tenho mais. É claro que tem uma preparação, mas a cabeça do paciente não é igual à nossa, né? Eu não penso que mesmo que o médico me diga, eu não tenho, nossa, tá, mas vai perder tudo? Como é que vai ser isso, né? O que a comunicação ajuda muito, né? Nesse caso, é um caso que de cara eu já sei que mais para frente, ou num primeiro momento mesmo, logo eu já vou precisar conversar com um psiquiatra sobre isso. Mas eu tenho só pegar fazer um apêndice nisso que eu tô falando, eu vou voltar. A nossa comunicação, ela pode ser fator de proteção para isso. Tem muita coisa que às vezes a gente fala no sentido com a melhor das intenções para o paciente. O paciente chega para mim morto por dentro, por conta... E aí eu tô usando o exemplo desse paciente específico. E ele fala para mim, não, mas eu não vou mais conseguir falar no rádio. Enfim, aí, né, faz toda aquela colocação. E eu falo assim, mas pelo menos você está vivo. A vida é que é importante. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque o que dava sentido para a vida desse paciente era essa voz no rádio. Eu dizer isso pode ser uma minimização muito grande do que ele está sentindo. É claro que eu disse com a melhor das intenções, mas eu posso estar fazendo uma violência para esse paciente. Sem dúvida.
Exato. Então, eu preciso ter muito cuidado com a comunicação, porque isso pode ser fator de risco para o desenvolvimento de algo pior, né? Inclusive, de eu não sentir seguro, de eu não conseguir fazer um vínculo com aquele profissional que está comigo. Enfim, mas só voltando para eu conseguir desenvolver o meu raciocínio. Então, nesse paciente específico, claro, né? Assim, já tem várias questões associadas. Mas eu preciso entender que no momento do diagnóstico eu vou ter um luto ali. E eu preciso ir avaliando como é que isso está sendo elaborado. Antes de eu pensar, nossa, mas ele chora todo dia, eu vou ter que dar medicação, não tem jeito, né? Esse sofrimento faz parte do processo de elaboração. Se eu não passo por ele agora, em algum momento ele vai vir, eu estou apenas adiando, né? E, lógico, dependendo da função daquilo que eu perdi. Então, acho que é muito... Sim, eu sou adepta, eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, utilizar a medicação, a gente precisa fazer esse encaminhamento para o psiquiatra, de preferência que seja o psiquiatra que vá prescrever os psicotrópicos, enfim. Mas eu preciso também aliviar a minha ansiedade, entender que faz parte do processo esse sofrimento, que depressão e luto são duas coisas muito diferentes, né? Existem algumas colocações aqui Então, a Diva, por exemplo, a Diva que participa aqui com a gente de vez em quando, a Diva colocou agora que empatia é tudo, e ela até colocou uma situação, porque é a questão do paciente com depressão, se a gente não cuida direito, inclusive ele não adere ao tratamento da equipe multi, como, por exemplo, escovação, como a Olivia colocou a questão da dieta, não consegue, se você não trata essa depressão direito, né? Vários comentários interessantes, como a questão de ter a compaixão, a Cristiane colocou de ouvir o paciente, da sensibilidade de ouvir o paciente. Então, acho que isso é tudo que está esse brainstorming aí, esse tanto de ideia que a gente está discutindo, está trazendo aí esses insights em todas essas pessoas que estão participando. Agora, eu vou só olhar aqui quantos minutos, porque o Instagram, ele é impressionante, sabe? Que ele começa a nos derrubar no final. Ele derruba a gente. Não é a sua internet, nem a minha internet. Eu já descobri isso, tá? É o Instagram. Eu nunca fiz live, então não sei. Se a gente cair, eu vou... Agora que você me explicou, agora eu sei. Então, mas 18h42, a gente já falou 45 minutos quase, né? 42 minutos. Ai, meu Deus, tá. Então, daqui uns 7 minutos, o Instagram começa a ficar ruim. Mas só para a gente... Então, a gente falou de todas essas partes aí, da questão técnica, da questão do perfil do paciente, da questão da estigmatização e do momento de encaminhado, da importância da questão da depressão, do psiquiatra. Vamos falar um pouquinho daquilo que é a sua especialidade, que você começou a dizer aí, que é a questão do luto, né, e do cuidado paliativo. Porque uma das coisas que muitas vezes o termo cuidado paliativo, ele dá muito medo, né, no paciente. Então, é uma coisa impressionante que é tão importante você ter o apoio do cuidado paliativo, né? É tão importante você ter toda a equipe do cuidado paliativo junto. E eu queria te ouvir sobre a especialista, a psicóloga especialista nos dois temas, o que é o luto e como é que é a questão do cuidado paliativo, né? O luto você definiu super bem, né? A questão da importância de entender que luto é a perda do seu não vou falar perda do seu normal, né? É a perda. Luto, sim, é a quebra do luto, uma perda, é a perda da voz, é a perda de um ente querido, é a perda de alguém ou alguma coisa, ou alguma função, ou algum órgão. É o luto pela perda. Isso. Como é que a Lília, especialista, assim, o que você me fala da abordagem do cuidado paliativo, da psicologia do cuidado paliativo? A gente não trouxe o tema cuidado paliativo aqui ainda, a gente vai trazer. E do luto? Tá. Eu acho que uma questão que eu vejo que se confunde muito do cuidado paliativo, Aline, é que as pessoas confundem cuidado paliativo com cuidado de fim de vida, né? E aí eu acho que isso é justamente o que talvez atrapalha um pouco no entendimento do paciente, né? A gente precisa entender que o cuidado paliativo é um cuidado que se dá, né, ao paciente que tem algum diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. Então, se eu pensar desse jeito, todo paciente oncológico, ele é um paciente de cuidado paliativo. Só que ele não necessariamente é um paciente de fim de vida. O problema é que, às vezes, a gente talvez falar sobre isso de forma tardia
já vem como uma sentença de morte, né? Então, eu vejo que isso acontece muito. Assim, essa semana, inclusive, era um paciente, inclusive, de Covid, na UTI, não tinha nada a ver com isso, mas a filha estava muito assustada com o termo cuidado paliativo, né? Sendo que era um paciente de cuidado paliativo desde o diagnóstico, porque ele tinha, antes do Covid, ele também tinha uma doença oncológica. Então, antes disso, já tinha uma doença oncológica, mas talvez essa falta de entendimento fez com que ela assustasse muito com isso, né? Então, essa confusão na comunicação, inclusive da gente profissional, às vezes confunde também o paciente. E quando a gente fala do cuidado paliativo, a gente também está falando de luto, né? Porque, pela definição, a gente cuida até após a morte, né? Então, a gente precisa dar esse cuidado do luto da família quando a gente fala de cuidado paliativo, né? Então, a gente está falando da mesma coisa, né? Então, o ideal seria a gente já começar uma educação, de alguma forma, não para a morte especificamente, mas uma educação sobre cuidado paliativo no momento do diagnóstico, né? Sim, e durante o processo a gente desmistificando essas coisas. Só que para isso eu preciso entender mais sobre cuidado paliativo. Então, uma coisa que eu acho muito importante, e aí aqui militando enquanto psicóloga, se tiver psicólogo aí, mas não só para isso, acho que para todos nós. A gente Tem psicólogas aí. Tem, né? Mas acho que para todo mundo que está aqui, a gente precisa de treinamento, a gente precisa se especializar. Na psicologia especificamente, às vezes a gente nem tem algumas especialidades. Tem psicologia tem, né? Cuidado paliativo tem, mas algumas mais específicas a gente nem tem. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Tem uma professora minha de luto, que é uma mulher que eu admiro muito, que é a Maria Helena Franco, que ela fala o seguinte, ela diz que ela fica muito irritada quando alguém chega para ela e pede uma dica de como fazer uma abordagem num paciente que está em crise, de desastre e tudo. Ela fala assim, dica a gente dá para restaurante, né, para uma comida boa. A gente precisa ser muito preciso no que a gente está falando. A gente não tem que pegar dica, a gente tem que se especializar, a gente tem que ser treinado, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, eu acho que é muito... Eu tô, né, falando da psicologia, mas eu acho que todos nós, assim, acho que a gente precisa estudar para saber do que a gente está falando, né? E eu acho que quando a gente não consegue dar essa segurança para o paciente, às vezes essa comunicação meio atravessada atrapalha o entendimento dele, né? Então, acho que a comunicação ajuda muito nesse susto que às vezes o paciente tem com a questão do cuidado paliativo. Eu estou lembrando a situação que eu vivi outro dia, semana passada, e aí tudo que as pessoas estão falando aí, só para exemplificar muito o que você falou. Eu fui atender um paciente que vem em mim ocasionalmente para a segunda opinião, e aí existia um estresse, a sensibilidade do ouvido, que a gente falou, né? Inclusive, não só o psicólogo, mas Isso. toda a equipe tem que ter a empatia e a sensibilidade de ouvir. Então, eu tô vendo, aí fizemos a consulta e tal, e depois gerou um estresse do paciente com a esposa. Aonde que estava esse estresse? Na dieta. E a dieta, o paciente queria comer nos horários dele. E queria comer aquilo que ele tolerava, por causa de dificuldade de engolir, mas ele tomava lá os suplementos dele, tal, tal. E a esposa queria que ele, olha, não, tem que almoçar com a gente, tem que comer com a gente, tem que forçar um pouquinho para a dieta normal. Não só normal, mas assim, forçando. E aí, como oncologista, naquele momento ali, eu esqueci a oncologia, um paciente em cuidado paliativo, eu esqueci a oncologia, sabe, Lívia? Eu acho que eu pensei assim, gente, se esse paciente já é um paciente que está caminhando realmente para uma fase mais avançada da doença no ponto de vista de cuidado de vida, imagina que o estresse da família é discutir dieta. Aí eu fui e chamei a esposa, falei assim, olha, não, o momento que você vai passar com ele é para falar da vida, é para falar daquilo que conquistou, da família, tomar um vinho, uma coisa assim. E não, você discutir se vai comer arroz ou feijão ou se vai... Então, esse olhar que você está nos ensinando é fundamental, né? Essa empatia,
E até porque você está falando, eu lembrei desse caso aqui. E essa questão, então, do cuidado, do luto, né? Você aborda os pacientes e você aborda a família em separado, você vai, conversa junto. Você acha que tem que ter aquela conversa? Sempre tem a família e a família fica por trás assim, não fala nada não, né? A gente chama isso de cerco do silêncio. Acontece Isso. muito. Como é que é a sua abordagem? Eu acho que é um processo, sabe, Aline? Assim, eu acho que a gente precisa respeitar esse medo que a família tem. Então, tá, se eles estão lá atrás fazendo assim, tem alguma coisa ali que traz uma ansiedade para eles. Então, nesse momento, eu posso tentar ouvir essa família, tentar entender qual que é o medo que eles têm, por que eles acham que a gente não pode contar e tudo. Tentar diminuir essa ansiedade da família para eles entenderem a importância da comunicação. Porque muitas vezes o que acontece é que o paciente ele está sofrendo separado da família, né? Tá cada um num canto, assim. O paciente entende uma coisa, a família entende outra, cada um no seu canto, porque eu não quero machucar meu familiar. E aí a gente vai passar, às vezes, o final da vida meio que separado de alguma forma, porque eu não consigo falar sobre isso. Eu tô aqui sofrendo, sentindo, mas se eu falar para minha filha, ela vai ficar triste, né? Então, melhor blindar. Né? E a mesma coisa a família com o paciente. E às vezes entender que isso pode, inclusive, diminuir a ansiedade, inclusive aproximar, possibilitar a vivência de outras coisas, como você falou aí, né? Assim, possibilitar a vivência de, não vamos falar de feijão com arroz, vamos falar das coisas que a gente tem aqui que são para além da dieta, né? Então, assim, a comunicação possibilita a gente viver um monte de coisa que às vezes a gente vai deixando passar pelo medo de conversar. Então, eu acho que é muito sobre abordar tentar entender o que é esse medo, o que é essa ansiedade, o que está travando essa comunicação, para a gente trabalhar o que a gente chama de cerco do silêncio, né? Eu acho que aqui dentro das minhas perguntas, eu acho que a gente abordou 100% delas. E assim, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui, só chamar atenção para algumas questões eu gosto sempre assim, de marcar o que foi de peso para a gente, que é a questão do paciente se deixar cuidar. A mulher é mais fácil, às vezes, por se deixar cuidar. Isso é para todos nós, né? Nos deixarmos cuidar, nisso é fundamental. Outra coisa que você falou que foi muito bacana, que nós, profissionais de saúde que lidamos com pacientes com câncer de cabeça e pescoço, não necessariamente a gente tem que oferecer a segurança da cura ou a segurança do tratamento. A segurança que nós temos que oferecer é a segurança do cuidado. Se você cuida, independente do resultado final, se ele se sente protegido e cuidado, claro, ele pode ficar frustrado com o resultado, mas não necessariamente ele vai se sentir acolhido independente daquele resultado. É isso. Sabe que a origem da palavra cura, na verdade, fala de cuidado, né? Quando a gente pensa em curadoria, não é aquele cara que está cuidando, né? Assim, o curador é o cara que vai cuidar. Mas a gente acaba trazendo muito para o resultado final se o paciente vai ficar vivo. E a cura, a gente está falando de outra coisa, né? Quando a gente está falando de cura, assim, quando a gente consegue dar um manejo legal, quando a gente consegue controlar sintoma, quando a gente consegue aliviar as dores que o paciente tem, que às vezes são psicológicas, espirituais, enfim. A gente também está falando de um tipo de cura, é curadoria, a gente é curador de alguma forma. Gente, sensacional! Vai levar para aula. Curador, estou com uma aula minha daqui uns tempos. Eu adoro. Sensacional esse insight aí. E você quer deixar algum assim? Hoje, por incrível que pareça, o Instagram está gostando tanto da live que hoje eles estão colaborando aí com a gente. E está todo mundo elogiando e tudo. Ai, que bom. Eu queria, assim, passar a palavra para você. Como é que se você quer deixar mais alguma pontuação que você acha que é importante, que a gente não discutiu aqui? A questão da religião, da espiritualidade também a gente não discutiu. Você quer colocar um ponto a mais? Eu falei que se a gente pudesse, a gente teria um psiquiatra no bolso, mas se eu pudesse, eu teria uma capelã no bolso. Inclusive, ela está aqui, a Beth Pavão. Eu acho que espiritualidade é uma questão muito importante que às vezes a gente negligencia, assim. Então, acho que essa questão seria muito importante se a gente,
não só ter o capelão, mas ter o capelão seria essa coisa do ideal, assim, que eu gostaria muito, se fosse possível, ter uma com a gente no serviço. Mas a gente ter essa noção da importância da espiritualidade, né? A gente entender que, às vezes, quando a gente minimiza ou quando a gente, às vezes, traz o discurso religioso como algo negativo, né? Ah, esse paciente muito religioso, né? Tá negando por conta da religião. Às vezes, a gente não está conseguindo entender a utilização daquele recurso como algo que segura a casa do paciente, né? Como algo que faz com que ele consiga... Porque é justamente o que a gente estava falando antes. Espiritualidade é sentido de vida. Quando eu falei do radialista, é mais ou menos isso. O que era a espiritualidade dele, porque ele não apresentava uma religião específica para mim, era a voz, né? Então, assim, era o que ele conseguia... A forma como ele conseguia se ver naquela posição, né, na cidade dele, né, o que aquilo trazia para ele. Às vezes a gente não dá conta de trabalhar isso, porque, né, assim, eu não sou capelã, né, então ter o capelão é muito importante e às vezes saber a hora que eu posso chamar o líder religioso, né. Então isso é uma coisa que a gente precisa quebrar muito enquanto profissional de saúde. Esse preconceito que a gente tem em relação às questões espirituais e às vezes até às questões religiosas. Então, acho que se tem uma coisa que eu acho que é muito negligenciado, vira tabu às vezes, é a questão da religião, da espiritualidade, e que às vezes a gente não dá tanta atenção. E às vezes a dor daquele paciente fala muito mais de uma questão espiritual do que de uma questão neurológica, ou enfim, qualquer coisa desse sentido. Porque está tudo muito junto, né? Então, tem um texto que fala de espiritualidade, de como que isso tudo é... Nós somos um ser só, que tudo está junto, o emocional, o espiritual e o orgânico. Então, nós temos que entender isso, né, Lília? É isso aí. Tem um monte de gente que trabalha junto comigo, tá aqui, ó. A Beth, que é a capelã, ela é voluntária, né? De vez em quando eu chamo. A Carol Sarmento. Tem um monte de gente aqui. Obrigada, gente. Tá, e todo mundo tá te elogiando. Mas outros também estão te elogiando aqui, ó. Ai, que bom. Todos, foi uma live sensacional. Aprendi muito. E Ai, já te falo que curadoria já vai para o meu dicionário de aulas, ótimo. Entendeu? Vai para os meus slides, para eu não esquecer. Nós vamos acabar, falta só 2 minutos para a gente encerrar. Agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Ficou lindo, foi tudo lindo. A todos que assistiram, muito obrigada. Essa live vai para o nosso canal do YouTube também, fica gravado. E com certeza ficou marcado para mim. Parabéns pela sua abordagem. Foi linda, linda. Obrigada, Aline. Eu fico muito feliz pelo convite. Gostei muito de conversar com você. Foi bate-bola mesmo. Eu estava até nervosa, mas fiquei mais tranquila depois. Não, aqui é o bate-bola. Que bom que deu certo. Que bom que o pessoal gostou. Fico feliz. Certinho. Pessoal, agradeço a presença de todos. Semana que vem a gente tem live de novo. A gente vai falar sobre pesquisa clínica, sobre pesquisas com pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E com a Fernanda, que é presidente do Projeto Cura. E muito obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Tchau.